Salve, galera, beleza? Então, falar de Rock in Rio hoje. Eu toquei em todas as edições do Rock in Rio, com exceção do primeiro, com exceção do de 85. Eu tinha acabado de me mudar para São Paulo. Eu lembro que eu era bastante orgulhoso, eu não queria pedir dinheiro para o meu pai, eu queria viver do meu trabalho, viver de música. Eu vivia com minha namorada e eu não tinha dinheiro suficiente para ir até o Rio, embora o país inteiro tenha ficado sabendo do que estava acontecendo. Ela acabou indo, a minha namorada foi. Aquele primeiro Rock in Rio, acredito que foi um divisor de águas no Brasil. O Brasil não fazia parte do circuito internacional, poucas bandas vinham para cá. Talvez desse para contar nos dedos das mãos quantos shows tinham aparecido por aqui. Eu acho que tinha vindo Van Halen uma vez, tinha vindo Police, tinha vindo Alice Cooper, Rick Wakeman. Eu lembro de poucos shows que apareciam para o Brasil. Isso a gente lá em Brasília ouvia falar das coisas que vinham para o Rio e para São Paulo. O festival acho que muda isso tudo. Eu acho que a partir de então as pessoas começam a olhar o Brasil com outros olhos, começam a ver como um lugar onde grandes shows eram viáveis. Mas eu acho que as mudanças que o Rock in Rio provoca são mais profundas do que isso. Eu acho que os shows todos no Brasil se profissionalizam mais e todos os profissionais, por sua vez, envolvidos com o show business se tornam mais sofisticados, de cenógrafos a iluminadores, a engenheiros de som. Isso acaba provocando um efeito cascata. Eu acho que a produção dos shows no nosso país se torna mais rica, se torna mais cosmopolita. Eu acho que não são só os grandes shows que passam a vir para o Brasil, mas começam a vir shows de bandas independentes também, bandas menores. Eu lembro logo depois disso, por exemplo, de começar a ver shows de bandas que nós gostávamos, começou a vir para São Paulo. Eu vejo Ramones pela primeira vez, eu vejo a Suzy and the Banshees vem tocar aqui, essa cena de hoje, onde você tem grandes festivais, inúmeros grandes festivais no país. A coragem, a desbravadora do Roberto Medina precisa ser festejada. Eu apareci no dia que eu tinha que tocar, subi no palco, eu tive várias experiências intensas, surpreendentes, uma sucessão de adjetivos superlativos. Por exemplo, da primeira vez que a gente tocou no Rock in Rio, foi em 91, e a gente tocou no dia do A-ha, e naquela, não sei porquê, a gente falou, a gente caiu no dia do pop, a gente é uma banda de rock. Eu tenho até uma foto aqui, ó, desse dia, ó, aqui na minha parede, ó. Foi no Maracanã, esse. A gente caiu no dia do A-ha, e naquele momento ainda o rock o rock brasileiro não era tratado de igual, a gente tinha que tocar de dia, a gente não usava o PA todo, a gente não usava as luzes todas. No seguinte, já em 2001, as coisas mudam. As bandas brasileiras passam a tocar de noite, passam a usar todas as luzes, o PA inteiro, ou seja, não há nenhuma restrição tecnológica. Somos tão altos quanto os gringos e somos tão bem iluminados quanto eles. Mas o que eu queria contar para vocês é que eu nunca tinha... o Capital, depois a participação do Capital, a partir de 2001, passou a ser uma celebração gigantesca, sabe? Em 2001, o Capital tinha acabado de lançar o acústico, foi talvez o melhor momento em termos de popularidade do Capital e nós, no entanto, para nós, tudo aquilo era novo, a gente não sabia muito como lidar, nós nunca tínhamos tocado para multidões tão grandes. O Capital acaba sendo surpreendido pela plateia, eu lembro, em 2001. Para nossa surpresa, as pessoas saem cantando as músicas. As pessoas, sem que nós disséssemos nada, as pessoas põem as mãos para cima. Rola uma espécie de uma catarse, uma coisa bizarra. Eu acho que o Rock in Rio tem o poder de amplificar tudo que acontece. Está todo mundo olhando para aquele evento. Todos os jornais do Brasil, todas as rádios, as televisões, está todo mundo de olho naquilo. Então, eu tenho a impressão que o Rock in Rio tem esse poder de
às vezes, eu posso estar enganado, eu não sei, mas de determinar o rumo de uma carreira, sabe? Quem se sai bem dali, quem dá um show, quem conseguir sair dali dando um show memorável, sai maior do que entrou. A impressão que se tem ali é que tua vida está sendo determinada, sabe? Que se você acertar, o gol que você fizer ali vai ter uma reverberação ao longo dos anos subsequentes. E você imagina o inverso também, se você tropeçar, você vai estar pagando mico na frente de todo mundo e que os anos seguintes, subsequentes, vão ser um desastre. Olha, pode ser que nada disso seja verdade, provavelmente não é, mas é assim, eu piso no palco achando isso. Essa dimensão que o festival tem na minha cabeça. A partir desse show memorável de 2001, do primeiro e depois do acústico, o Capital aprende que é possível você criar uma espécie de uma parceria, um elo com a plateia, que vocês podem entrar na mesma frequência e criar uma espécie de um círculo virtuoso, sabe? Onde eles ajudam a alimentar o seu entusiasmo e vice-versa, sabe? A gente chegou a tocar em Lisboa, também foi memorável. Foi uma coisa assim, né? Parecia um filme de uma banda de rock assim, porque a gente ficou bêbado lá em Lisboa, a gente detonou o hotel com extintores de incêndio, portas de vidro quebrando. Olha, Raising Hell parecia o Motley Crue, assim, sabe, deixando rastro de destruição. Mas foi divertido a beça. Mas o que eu queria dizer é que eu sempre fui ao palco diretamente tocar. A única coisa que me preocupava era o próprio show do Capital. Ainda é a coisa que mais me interessa, mais me preocupa, mais me interessa. O que o Capital como é que o Capital vai aparecer no palco, como é que vai ser, qual vai ser o conteúdo do telão ou qual vai ser o cenário. Dessa vez, nessa última edição de 2019, não tem cenário, a gente vai usar só luzes. Mas era isso que concentrava a minha atenção. Vou fazer, em 2019, 2 apresentações. Vou fazer uma com o Capital no Palco Mundo e vou fazer uma segunda na Rock Street, de punk rock. Eu fui ensaiar esse show do punk rock no Rio e a produção do Rock em Rio me chamou para dar uma passada lá. Lá fui eu. Isso foi algumas semanas atrás. E estava em obras, estava ainda em construção a cidade do rock. Eu fui até o palco, Mundo, olhei, fiz foto, selfie, não sei o que, postei, inclusive está no meu Instagram essa foto. E quando eu estava saindo, a produção me pediu para passar e dar um oi pro Roberto Medina, e lá fui eu. Cumprimentei, sentei na sala dele, ficamos conversando um pouco, e lá pelas tantas ele levanta e fala, Dinho, pô, vamos dar uma volta. E eu sento no carrinho de golfe com ele, do lado dele, e pela primeira vez eu vejo a dimensão real da produção. Eu passo por cada um dos palcos, eu passo por cada uma das ruas, e o próprio Medina, em pessoa, me mostrando o que era. E, ó, aqui vão ser lojas, aqui vão ser restaurantes. A gente vai passando pela Rua do Rock. Eu lembro uma coisa que aconteceu, eu fui passando pela Rua do Rock, onde rolou a minha apresentação. Eu achava que era cenografia. Você tem uma série de uma simulação de uma rua, com várias diferentes lojas. E quando eu passo e com um palco no meio onde rola esse show na cidade, na Rock Street. Quando a gente passa pela Rock Street, eu vejo gente trabalhando dentro do que eu imaginava ser o cenário. O que as pessoas estão fazendo lá dentro? Eu falo, aquilo ali vão ser lojas e restaurantes. Aquilo vai estar aberto ao público, ou seja, não era cenário. Cada detalhe daqueles tinha provavelmente um arquiteto envolvido, um cenógrafo envolvido. A gente seguiu ainda nessa rua que é um tributo à Rota 66 que eles estão fazendo lá, e ali a gente parou e a gente desceu numa cervejaria que estava em construção, que vai ter ali. Eu entrei e vi os detalhes das luminárias, assim, cada uma das coisinhas. Você via que algum artista tinha se preocupado em fazer a luz com acabamento único, o acabamento da própria cervejaria em si. O cara estava, na verdade, construindo uma cidade. E quando eu entrei nessa cervejaria com o Medina e eu vi o grau do refinamento, do acabamento, da preocupação com o detalhe que eles estavam tendo, eu virei para o Roberto e falei, pô, olha, isso aqui me dá um gosto meio acridoce, porque que a cidade do rock, cada detalhe da cidade do rock fosse tão minuciosamente preparada, antecipada e construída,
que fosse algo que eu achava que muito daquilo era como se fosse um cenário quase de papelão, e não é. Ou seja, aquilo poderia ficar de pé depois do Rock in Rio acabar, poderia continuar depois. E, no entanto, aí que vem a parte agridoce, a parte amarga do Rock in Rio, é ter que desmontar aquilo tudo. É um trabalho hercúleo, surpreendente, gigantesco. Não é só o que acontece no palco. Você tem coisas acontecendo por todos os lugares. Tem uma roda gigante, tem uma praça de música eletrônica, tem um outro lugar que é um canto de gastronomia, vai ter um outro palco oriental, chinês, vai ter um palco para bandas novas pela primeira vez. Vai ter uma apresentação eu fico lembrando, vai ter uma apresentação de um grupo argentino chamado Força Bruta, que é algo, eu vi fora do Brasil esse grupo, vi nos Estados Unidos, em Nova York, é inacreditável. A impressão que eu tenho é que o Rock in Rio vai ficar, a cada biênio que passa, ele fica maior e mais ambicioso. E eu não fazia ideia, eu não conhecia esse lado, eu só conhecia o lado de ir lá tocar e ir embora. Provavelmente todos os músicos, aliás, a grande parte dos músicos, também não conhece. Sabe, eu tive o privilégio, dessa vez, pela primeira vez, depois de tocar em zilhões de diferentes Rock in Rios, de poder ter o dono da festa dando uma volta comigo e mostrando a real dimensão desse evento. Dá um orgulho. Dá um orgulho, sabe, do que o Brasil é capaz de fazer, da iniciativa dele, sabe? Dá orgulho dele, da visão desse homem, do compromisso dele com oferecer algo tão sofisticado, tão bem acabado, poderia ser em qualquer lugar do mundo, portanto cosmopolita. Na verdade, estou aqui falando do Rock in Rio, eu poderia estar falando dos shows, experiências que nós passamos nos palcos, mas eu queria, nos palcos, diferentes palcos do Rock in Rio, mas eu queria contar para vocês do quanto o evento todo é surpreendente e merece ser conhecido. Se você tiver o privilégio de ir ao Rock in Rio, se você foi nesse de 2019, ou se você tiver a sorte de ir daqui a 2 anos, ou daqui a 4, ou daqui a 6, experimente conhecer o evento inteiro. Lógico, o foco principal, a coisa principal, acho que é o palco principal, são o que está acontecendo ali no show. E nos outros palcos também, o que está acontecendo nos palcos. Mas o Rock in Rio não é só isso. É muito mais ambicioso, é muito maior do que eu imaginava. E muito provavelmente a grande parte das pessoas que não tem a sorte de poder ir e conhecer jamais imaginou. Enfim, eu acho que o que eu queria fazer, na verdade, era uma celebração ao Rock in Rio. Acho que eu me sinto um privilegiado de poder participar de algo tão... A Marquês de Sapucaí do rock and roll. A celebração do rock and roll olha, uma festa descomunal, gigantesca, divertida, intensa. Olha, o Capital teve a sorte de fazer parte dessa história também.